Fala galera, tudo bem? Bom dia com vocês. Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas. E a gente viu aí o Bitcoin batendo a marca quase dos 49 mil dólares em algumas corretoras, enquanto o mercado tradicional segue em queda, tal como comentado ontem. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada nessa subida do Bitcoin face à queda do mercado tradicional. Talvez uma análise um pouquinho mais gráfica e sentimental hoje, mas eu vou estar passando aí numa notícia bacana para a gente estar comentando, além daquela análise que a gente sempre faz aí, fundamentalista e também do order book, beleza? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta para a gente estar metralhando informação nesse canal como sempre. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria estar te convidando a estar se inscrevendo, né? Aqui eu posto análises diárias como essa que você vai estar vendo agora, sempre falando de notícias, pontos fundamentalistas, análises on-chain, análise sentimental, análise gráfica, estudando sempre as melhores probabilidades aí e pontos de interesse do mercado de criptomoedas. Eu também queria convidar todos vocês a estarem se inscrevendo nas minhas redes sociais, né? Me seguindo, os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá eu sou muito mais ativo, lá vocês conseguem interagir. Inclusive hoje eu postei uma enquete lá bem bacana no Instagram, que vocês podem estar pedindo ativos, altcoins aí para eu estar analisando. Também tem o meu grupo no Telegram, onde eu estou sempre postando notícias, novidades, e o meu grupo do Slack. Você tem um contato muito mais direto comigo, 100% gratuito. Todos os links aqui na descrição desse vídeo, né? Então vamos começar aqui falando sobre a Rússia, que ela já está falando que ela não quer banir as criptomoedas, né? Ao contrário da maioria dos outros países autoritários. Bom, mas em contrapartida, né? Não banir, eles estão querendo regular as circulações de ativos digitais, né? O Banco da Rússia, ele já começou a falar lá de uma legislação sobre a questão de regulamentar a circulação de cryptocurrencies, né? Ativos digitais, e que lá no país eles preferem regular do que banir, né? A gente sabe muito bem que a Rússia é um país extremamente autoritário e a questão de não banir é um ponto positivo, uma vez que a gente tem um país muito frio, né? Então, falando em questões de mineração, isso pode ser uma medida que eles estão fazendo para tentar puxar mineradores lá para o país. E isso tudo face à regulamentação para tentar tirar uma lasquinha aí de todos os ativos digitais. Mas uma vez que a gente tem aí toda uma economia descentralizada e criptografada, vai ser mais um país que vai tentar regulamentar de todos os jeitos, tal como a gente está vendo aqui no Brasil, tal como a gente viu lá na China e em qualquer outro país, ou tenta banir ou tenta regulamentar, e os investidores eles vão tentar sair fora de qualquer jeito, né? A notícia ela se estende aqui bastante, eles falam a declaração aí do Banco Central, né, da Rússia, o que eles estão pensando, quais as medidas, e como sempre eu vou estar deixando toda essa notícia para vocês estarem lendo lá no meu canal do Telegram, tá? Uma notícia super legal, não quero estender muito para esse vídeo não ficar muito longo. E passando também aqui no nosso Fear and Greed Index, né, a gente segue aí oscilando entre os valores de medo e extremo medo, como sempre. Ontem a gente fechou aí em 25 pontos, né, extremo medo, depois de vir em uma semana também de extremo medo. E se vocês olharem aqui, já vai fazer quase que um mês, né? Hoje é dia 21, começo do verão aí. A partir do dia 28 a gente saiu dos estados de neutro e chegou aqui nos estados de extremo medo e também no medo aqui oscilando, né? A gente sabe que o mercado ele já está aqui em um ponto muito bacana para a gente estar buscando acumulações. Ele já mostrou aí sinais de exaustão da força vendedora, né? Ou seja, dos ursos. Quem tinha que shortar ou então quem está buscando vendas não vai buscar por agora porque o mercado já caiu bastante. Então você vai fazer uma operação com risco de retorno totalmente desfavorável e, consequentemente, a chance de você se dar mal nessa operação é muito grande. Beleza? Olhando também, como sempre, aqui o nosso livro de ofertas, né? Deixa eu dar uma reiniciadinha nele aqui para a gente conseguir ver um pouquinho maior. Como a gente está próximo aos 50 mil dólares, o risco de retorno para os investidores de curto prazo está muito mais favorável para entrar vendido, né? A gente tem os 50 mil dólares aqui, que é um ponto de resistência muito forte, que é essa muralhazinha aqui. E quanto mais para cima, mais próximo da nossa linha de tendência lá no gráfico diário a gente vai chegar. E, consequentemente, mais investidores vão estar interessados em vender, né? Em contrapartida, como a gente está longe aqui dos 45 mil dólares e principalmente dos 43, 42 mil dólares, né? Que são os principais pontos aqui de ancoragem e de tokens alocados face a todo aquele momento de pânico que a gente viu aí ao longo das últimas semanas, a gente tem um risco de retorno totalmente desfavorável para quem está querendo comprar agora. Então, se você está de fora, não entra agora, né? Entrar agora vai ser meio FOMO depois desse movimento de alta que fez o Bitcoin chegar aqui nos 49 mil dólares cotado agora. E a gente tem 2 mil tokens alocados até os 40 mil dólares, né? Até os 42, corrigindo aqui. Enquanto para vender, né, a gente não vê muitos tokens alocados porque a gente segue esticado no gráfico semanal.
Beleza? Olhando agora o nosso S&P 500, né? Eu até fiz uma análise rapidinha hoje lá no Instagram, mas não tem muito o que falar com relação ao que dito ontem, né? A gente está tendo um dia aqui levemente de alta nos contratos futuros, né? Vamos ver de fato como que o mercado internacional vai abrir, as ações elas vão ser negociadas, né? Mas a gente tem a probabilidade muito grande aqui de fazer um pivô de baixa no gráfico diário e é muito preocupante se a gente perder esse fundo aqui, tá, galera? Esse fundo aqui, ele é um momento de extremo pânico, né, daquela nova variante Omicron que vocês conhecem, toda a questão do Federal Reserve, e face às declarações que o Federal Reserve deu aí nas últimas semanas, né, falando aí sobre a questão de inflação, a dívida de juros e tomando medidas aí favoráveis ao curto prazo, né, para estar inflacionando a moeda, estimulando o mercado ao curto prazo e o mercado estando caindo, ou seja, face toda essa notícia aí, ele está rejeitando aí esse movimento de alta, é uma coisa um tanto quanto preocupante porque ele já está exausto, ele já cresceu pra caramba, ele já subiu muito e está extremamente esticado nos gráficos maiores, né? Como eu comentei ontem, se a gente olhar o gráfico mensal, é mais do que necessário uma correção. A gente está longe aqui da região das médias e sem fazer fundos saudáveis aqui teve esse, mas a gente não fez de volta um pivô de baixa, né? Nos gráficos menores, foi uma correção bem breve aqui no mês de setembro, que foi a crise da Evergrande. Nosso último fundo saudável está aqui, ó, nessa região aqui do ano passado, julho do ano passado. Então, eventualmente, a gente vai precisar sim fazer um fundo ascendente aqui para seguir na tendência de alta. E esse fundo ascendente vai resultar nas ações a curto e médio prazo caindo. Logo, os investidores que estão de fora do mercado, que está vendo o mercado esticado, estão esperando isso para entrar com capital, rebalancear as carteiras e aquela velha história que vocês já conhecem, né? Então vamos ficar de olho, ainda é prematuro afirmar sobre correção no mensal, né? Mas é uma possibilidade um tanto quanto alta, por assim dizer, mas eventualmente a gente vai precisar fazer um topo aqui descendente, né, contra esse topo histórico aqui, e vamos ver como que o mercado vai se portar. Se ele perder aqui, aí a gente já começa a olhar um pouquinho mais cautelosamente para essa possibilidade. Beleza? Vamos olhar também a nossa dominância, né, o nosso BTC.D, como eu sempre gosto de passar aqui para vocês. E a gente segue também dentro daquele cenário, né? A gente tem aqui, né, até aumentando aqui o zoom do gráfico para vocês verem melhor, a gente tem aqui uma possível consolidação, né, aqui nos gráficos maiores, que o capital do mundo de criptomoedas, ele está fazendo esse fluxo porque todo o mercado, ele está consolidado, né? A gente vê que a gente está rompendo as figuras agora, isso tende a puxar o capital de investimento aí para o Bitcoin, e isso validaria aqui o rompimento dessa cunha descendente aqui e faria com que o Bitcoin tivesse uma pernada de alta, ficando mais forte que as altcoins no médio e longo prazo, como eu comento bastante aqui no canal com vocês. Se vocês olharem aqui o gráfico semanal, né, a gente segue dentro dessa figura já tendo 3 toques nessa linha de suporte, e é um ponto que a gente vê que geralmente o capital ele volta para o Bitcoin, tá? Porque fica muito esticado, né? O Bitcoin ele acaba que é a maior moeda, as pessoas elas preferem investir mais no Bitcoin. E uma hora a gente vai precisar ver esse movimento de alta, né? Lembrando que é muito importante que o capital do mundo de criptomoedas fique mais da metade alocado no Bitcoin, porque isso faz com que o Bitcoin ele volte a ser, ele já é, né, a maior criptomoeda, mas ele volte a ser a criptomoeda que tem a maior parte do capital todo do mundo de criptomoedas alocado nele, né? E isso para o médio e longo prazo é excelente porque o Bitcoin ele é muito maior que as altcoins. E é muito mais saudável para o mercado inteiro de criptomoeda ter a maior parte do capital alocado na maior moeda. Significa que os investidores eles não estão especulando tanto, eles estão mais focados no fundamento e no Bitcoin, enquanto a gente vê a dominância de certa forma caindo e a maior parte do capital do mundo de criptomoedas alocado nas altcoins, significa que a maior parte dos investidores eles estão confiantes para tirar o dinheiro do Bitcoin e está migrando para as altcoins aí, porque as altcoins elas são mais voláteis, né? Às vezes elas valorizam mais, dão dinheiro mais rápido. Isso é uma coisa muito ruim, galera, ao meu ver, porque significa que eles estão confiantes, né, e otimistas a ponto de acreditar mais nas altcoins do que no próprio Bitcoin. Então eu estou de olho aqui, principalmente se a dominância passar dos 50%, que para mim é o ponto mais importante. E olhando agora o nosso Bitcoin, né, como eu sempre passo aqui propriamente dito, é que a gente acabou rompendo aquela figura, né, aquela cunha descendente que eu venho falando com vocês, e a maior probabilidade de rompimento é ela para cima, né? Como eu falei, quem estava de fora era buscar algumas entradas aqui próximo à base por ter o risco de retorno favorável, aguardando um rompimento, mas muita atenção porque a gente não teve um volume, né? A gente não teve um volume muito importante aqui, né, para caracterizar esse rompimento.
Isso porque a gente está próximo aos 50 mil dólares, tá? É um ponto assim de extremo interesse para a força vendedora, né? Eles querem atuar aí como a gente viu lá no order book. E a gente tem essa linha de tendência aqui que vem segurando o preço desde o topo histórico, tá? Então, quanto mais próximo aqui dessa linha de tendência, dessa LTB, mais pessoas vão estar interessadas em atuar vendido, né? E lembrando também que a gente está sem fazer fundos ascendentes desde os 45 e 500. Então, eventualmente, a gente vai fazer um fundo ascendente aqui para seguir a tendência. Eu não interessaria, por enquanto, né, em sobrevendas, como eu sempre gosto de estar passando aqui com vocês, porque a gente está muito próximo de uma resistência. Então, você vai estar tentando uma operação com risco de retorno totalmente desfavorável para você. O mercado ele ainda não está otimista, eufórico, e não entrou volume para utilizar setup de sobrevenda com segurança, como a gente sempre gosta de fazer, tá? Por isso que eu não vou estar passando nas sobrevendas agora. Mas quem está de fora vai buscar entrada sim em fundo ascendente, utilizando provavelmente essa região aqui de topos e fundos prévios, a média, né? E essa próprio topo dessa cunha descendente, que servia de resistência e muito provavelmente vai servir de suporte, tá? Quem não está com nenhuma posição, quem já está posicionado, como sempre, e buscando parciais. E lembrando também que é muito importante para a força compradora, né, para os touros, romper essa linha de tendência. Eles vão ficar muito mais confiantes e aí a gente já vem no gráfico diário e vem buscar uma possível reversão de tendência, que até agora está assim numa tendência muito nítida de baixa, tá fazendo topos e fundos cada vez menores, ó, topo, 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 topo. A gente fez aqui um topo e acabou rompendo o topo prévio. A gente está numa região aqui de bastante topo, né? Bastante resistência. Mas quanto mais para cima a gente puxar, maior a probabilidade de formação de fundo ascendente e reversão de tendência, tá? Nesse caso, a gente já vai ficar de olho caso acontecer isso para o nosso topo descendente no semanal, mas tudo isso eu vou comentar como sempre nas considerações finais do vídeo. Beleza? E olhando por último agora, o nosso sentimento de mercado que eu sempre passo aqui para vocês, passa a gente estar muito perto de uma resistência, né, dos 50 mil dólares, a gente está vendo o nosso long e short ratio caindo drasticamente, né? Ele saiu lá dos 3 e agora já está no nível aqui de 1,44. Isso é muito bacana e muito bom para a força compradora, né? Porque a gente está vendo liquidez sendo adicionada na ponta contrária, né? Ou seja, na ponta vendedora. Então, o eventual rompimento dos 50 mil dólares da nossa linha de tendência pode fazer com que tenha muita gente sendo liquidada e isso faz o preço andar um pouquinho mais, faz as baleias estarem atuando na ponta contrária, né? E também a gente está buscando algumas distribuições porque isso vai ter liquidação. E a gente sabe que liquidações são excelentes pontos aqui de distribuição, né? A gente teve aqui uma liquidação bacana ontem aqui, próximo aos 49 mil dólares, né? Agora de madrugada. Mas isso fez com que os 49, 50 mil dólares fosse um ponto onde tem muita gente presa. Então, caso o preço ele venha aqui para cima e faça um pullback, essa galera pode estar buscando reentradas ou coisa do tipo para atuar do lado contrário e tudo mais. Mas isso a gente vai ver na medida que o preço vai andando e o nosso Open Interest ele segue subindo à medida que o Long Short Ratio cai, né? É só um reflexo de que toda a força compradora ela está entrando agora face ao risco retorno favorável. Então, isso é um gatilho muito bom que pode estar levando o preço a seguir rompendo para cima aí e está retestando a região acima dos 50 mil dólares e está ficando um pouquinho mais otimista, beleza? De olho aqui nas nossas considerações finais, como sempre, e eu falando aqui, né, todo esse rompimento, nosso long short ratio caindo, aumenta a probabilidade de a gente superar os 50 mil dólares, nossa linha de tendência e, consequentemente, aumenta a probabilidade da gente seguir na nossa busca finalmente pelo nosso topo descendente no gráfico semanal, tá? Como a gente já retraiu bastante, né? A gente chegou a retrair aqui cerca de 40% desde o nosso topo histórico, a maior probabilidade sim é que a gente faça um topo descendente aqui contra o topo histórico e isso me dá confiança para ir fazendo parciais à medida que o preço subir, tá? Nesse caso eu vou estar de olho, vou até ligar aqui um gráfico menor, tipo de 4 horas, porque a gente vai estar olhando pontos aqui no nosso VPVR, onde teve bastante negociação, né? Então a gente vê aqui que a região aqui dos 57, 60 mil dólares é um ponto onde tem muita gente presa, né? Muitas pessoas elas entraram aqui nesse ponto e como o preço caiu, essas pessoas elas acabaram ficando presas aqui nesse ponto. Consequentemente, por estarem no prejuízo, elas vão acabar realizando aí uma posição e esse vai ser um ponto de extrema importância e também muito provavelmente vai ser um ponto que vai servir de resistência, né? Então não, eu não ficaria muito feliz, não ficaria muito otimista a princípio, né, com essa pernada de alta. Muita gente vai estar aí falando que vai romper topo histórico. Galera, a maior probabilidade é que não, a gente faça de fato um topo descendente e é por isso que eu estou buscando parciais, tá? Quando a gente fizer esse topo descendente e aí sim formos buscar por um fundo, né? Aí eu vou estar buscando reentradas e dependendo de onde tiver esse fundo, aí eu vou ficar mais otimista com o Bitcoin. Tá? É muito importante que a gente passe de fato aqui da região do 618, tá? Que são 57 mil dólares.
Quanto mais para cima a gente vier, maior a probabilidade de formação de fundo ascendente e pivô de alta, tá? Aí aqui vai ser o ponto onde eu vou estar buscando as reentradas das parciais que eu estou fazendo agora. E aí sim a gente vai estar criando uma base de preço para estar rompendo o topo histórico de uma forma mais saudável. Só relembrando aqui que quem está de fora, né, vai estar buscando aqui fundos ascendentes nos gráficos menores e até maiores para estar fazendo entradas, né? Aqui o fundo ascendente no gráfico de 4 horas, faz uma entrada. Aqui no gráfico diário, a gente rompeu a região das médias, rompeu a linha de tendência, todos esses topos prévios, fizemos um fundo ascendente, buscar entradas aqui. Porque você vai estar reentrando no começo do movimento de busca pelo topo descendente no semanal. Então isso vai ser uma oportunidade de estar crescendo o capital aí no curto e médio prazo. E principalmente, caso você esteja de fora e queira operações de swing, vai esperar pelo nosso fundo ascendente no gráfico semanal depois que a gente fizer o topo, tá? Isso não vai acontecer por agora, isso pode levar semanas para acontecer, porque a gente está falando de um movimento maior, mas é a forma mais segura e mais conservadora de você estar investindo. E caso você esteja comprado já fez entradas aqui no fundo, já entrou nesse flush, já está dentro da operação, é muito bom você estar fazendo parciais agora para garantir capital, para estar liberando capital, colocar dinheiro no bolso e também estar fazendo o preço médio diminuir, tá? Então, à medida que vai chegando em números aqui de interesse aqui do nosso order book, né? Se a gente olhar aqui números psicológicos, 50, 59, tem bastante tokens alocados, né? 65, à medida que for subindo, quanto mais pessoas tiverem interesse em vender, mais você vai estar querendo vender junto com essa galera, porque uma hora a gente vai precisar fazer um fundo ascendente. Pessoal, e no mais é muito importante ressaltar aqui com vocês que o mercado internacional ele está tendendo a cair. Então, caso o mercado internacional ele siga nesse movimento de baixa, é muito provável que o mercado de criptomoedas não tenha força para estar fazendo base de preço e romper o nosso topo histórico de forma saudável. Então eu peço cautela, gerenciem o risco de vocês, principalmente na hora de fazer aí entradas, utilizem stop e vamos sempre ficar de olho no mercado tradicional porque ele vem costumando dar as cartas para o mercado de criptomoedas. Beleza, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, queria convidar todos a estarem se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias como essa, sempre falando de pontos fundamentalistas, notícias, análise on-chain, análise sentimental, análise gráfica e tudo que o mercado de criptomoedas tem a oferecer pra gente. No mais, convidar todos vocês a estarem se inscrevendo nas minhas redes sociais, né? Os links estão aqui embaixo. Lá eu dou continuidade às análises, sou muito mais ativo, falo sobre altcoins, posto notícias e posto várias coisas super interessantes para vocês estarem acompanhando. E por último, mas não menos importante, tem o meu grupo de investimentos 100% gratuito na plataforma chamada Slack. Lá a gente fala de mercado tradicional, lá a gente fala de altcoins, de Bitcoin de uma forma muito mais direta e muito mais detalhada. Eu vou ficando por aqui, tenho uma excelente terça-feira para vocês, ótimos investimentos e um ótimo final de ano para todo mundo. Tamo junto, galera!